que a gente também tem que desmistificar um pouco o feminismo e não achar que toda feminista é terrorista também e não linkar o conceito com ideias deturpadas sobre o próprio conceito. Certo. Muito bem. No Brasil, no período da abolição, muitas mulheres começaram a contribuir para fazer esse enfrentamento. Elas queriam a abolição. Eu tenho um livro, acho que é Mulheres Ilustres do Brasil, que conta a história de várias mulheres desse período e muitas abolicionistas e tal, Luísa Regadas, como é que é o nome da outra? Depois eu lembro, mas existem várias mulheres que estavam envolvidas. Não, mas assim, você pega a Luísa Maria, ainda é um negócio meio assim, quem é? Pré-abolição. Né? Não, e é uma figura assim, que historicamente ela é meio nebulosa, mas essas que estão nesse livro são mulheres, era a esposa do fulano de tal, que era deputado, era assim, então mulheres assim, que viveram reais, que têm data de nascimento e de morte e tal, e que produziram, né, e que fizeram muita coisa em prol da abolição, inclusive. Então, esse livro é um livro Mulheres Ilustres do Brasil. Então, isso é interessante, porque é a mulher já... sim, e elas participaram, e elas eram da alta elite, muitas da elite. Nízia Floresta, por exemplo. Exato, né? Perfeito. Então, assim, elas participaram, elas já tinham um papel político, elas eram de uma burguesia e elas estavam numa luta. Essa luta, ela vai perpassando pela defesa dos próprios interesses femininos, porque elas já eram muito boicotadas, né? Quando a gente tem um período aqui mais, é o que chama, né? Depois veio um feminismo positivista, que significaria o quê? Tá bom, a mulher quer... Porque elas começam a lutar pelo direito de estudar. Esse é o ponto, esse é o primeiro ponto. Elas queriam ter o direito de estudar tal como os homens, que já frequentavam as faculdades, e elas ainda não, né? Elas estavam restritas... Até a década de 30, mais ou menos, elas estavam até um pouquinho antes. Não, antes mesmo, né? Antes. Ainda na época do Império, né? E elas estavam restritas aos espaços domésticos, então elas queriam estudar. Bom, aí... sociedade vai se abrindo um pouco, então tá bom. Então, vão poder aqui estudar. E aí a luta começa a se... não é que havia uma divergência, mas era, então, um tal feminismo mais positivista, em que a mulher, tá bom, a gente vai deixar você estudar, vai deixar você fazer parte da esfera pública, só que você vai continuar... cuidando do seu ambiente doméstico. Você vai continuar casada, você vai continuar servindo ao seu marido, você vai continuar servindo à sua família. Então, esse era um. Aí tem um feminismo mais mal comportado, que é aquela que... Disruptivo, né? Revolucionário, digamos assim. Exato, que aí... Além de estudar, eu não quero ter os compromissos familiares, eu não quero casar, eu não quero ser... o brinquedo de ninguém, vamos dizer assim. Eu não quero que um homem seja meu proprietário. Então, tem esse corte também. Então, são já dois tipos de linhagens feministas. Vocês percebem? Uhum. Aí surge ainda depois uma terceira, que é qual? Política não é para se discutir. São as feministas anarquistas. Então, aquelas que eu diria que hoje são mais parecidas com o Fêmen, por exemplo, né? Que são aquelas mulheres que vão para a rua com seios nus. Nem toda feminista faz isso, né? Quer dizer, então esse seria o positivo, seria o revolucionário, né? Então, não, esse seria o anarquista. São diferentes linhagens. Como surgiu a Sarah Winter, né? Começou desse jeito. Exatamente. Pois é. Surgiu do Fêmen. Surgiu do Fêmen. Não, e a cabeça de quem é tão, assim, exagerado, né? Como é a situação da Sarah, tanto faz você estar de um lado do outro, né? Porque ela foi de um extremo para o outro. Sim, né? Isso não é feminismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso não é só uma luta política. Isso você percebe que a pessoa está perturbada mesmo, né? Porque vai de um lugar para o outro.